Senhoras e senhores, estamos começando mais um Elite. Bob, tá de volta, velho? De volta. Denise, aqui não, viu? Tô aqui, ó. Aqui é nós. Firme e forte. E aí, Bob, tem que dar uns recadinhos antes de a gente começar o papo. Ah, é verdade. Não. Qual que é? Lembra aí pra nós. O Thiago eu peguei com ele aqui já no ensaio, então é o like, Like. o sininho. Sininho é Sim, maneiro. a galera ativa o sininho mesmo? Vocês que são geração Z, a galera assina? Não. Eu ativo. Ativa? Então Depende do canal, né? Depende. Então, pede assim mesmo. Então é o like, ativar o sininho e assistir aos vídeos, né? Pô, já tem quantos ali? Tem uns 25, o 26? Elite, hoje eu acho que é o 25 ou 26, Thiago? 26. Lá, cara. Assiste lá. Tem piada. Tem piada boa. Tem muita piada coisa boa. séria. Muita coisa séria. Muita Tem piada. Muita piada, muita informação legal. Sempre tem gente bacana que tem hoje. Então vale a pena. E o canal da Univale TV faz muita coisa legal, então se inscreve aí no canal, dá uma moral, uns 30 vídeos por dia que a Univale, né, Gustavo? Uns 30 vídeos por dia que a Univale TV faz. Verdade. E é nosso aqui, da região, então coloca, se inscreve que vai ser da hora. Vale a pena. E aí, você já falou dos convidados? Não, hoje a gente tá recebendo essa galera massa. E é massa mesmo, assim, é a galera que a gente gosta, né? A gente convive muito, né? Todo mundo é massa, né, que vem aqui, agora é sério, mas essa galera a gente convive Quando é todo nossa dia, panela, né? Aí o negócio legal. fica mais gostoso, né? E a gente vai falar de uma coisa que é super legal, que é a gente, né, a geração Z aqui, entre outras, a geração Z pegou essa? E aí a gente tá com, poxa, Thiago, nosso querido editor, aluno da APP, aluno da Publicidade e Propaganda aqui da Univale. Nossa Ana Mafra, aluna do Design Gráfico aqui da Univale. E a Carol Del Piero. Pode falar de Carol mesmo? Pode. Carol Del Piero, que é do jornalismo aqui da Univale. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. E aí, fala um pouquinho de vocês, assim, começa aí, Thiago. Como é que é? Bom, não sou... Qual a já te conhece, qual a né? sua Sou geração? novidade no Elipse, né? Meu nome é Thiago. Eu nasci em 2001, então eu sou geração Z, né? Vamos conferir? Geração Z. 2001, 2001, geração Z. E Existem geração pessoas Z, que nasceram em 2001, né? Isso é muito bom. eu sou uma delas. Vivi os anos 2000 como uma criança. Mas assim, a geração Z tem todo um estereótipo e tal, né? Mas eu acredito assim, que no meu comportamento eu vou alternando entre gerações. Tipo assim, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu também não sou tão relax. Então eu acho que eu vou alterando entre isso. É legal a gente fazer uma contextualização, Bob, até, e aí depois o Thiago pode voltar e comentar isso também na hora que a gente chegar nessa parte, porque essa pauta, né, que eu mandei até lá pra gente poder vir falar, me motivou, porque tem o podcast, vocês conhecem o podcast do Braincast? Bob eu sei que conhece, que a gente já ouviu. Já ouvi falar. Fantástico. Se vocês não conhecem, Thiago vai deixar o link aí na descrição. Vale muito a pena. Que é um episódio agora, bem recente, deixa eu ver se está aberto aqui ainda para mim ver o número, 470, saiu acho que tem 2 semanas, e aí a galera discute essa coisa da geração Z, a relação da geração Z com o trabalho, né, que tem um movimento muito grande, assim, nas capitais e fora do país também, dessa coisa da geração Z tem uma relação diferente com o trabalho que a gente tem, né, que é a geração Y, Z, tem a Z não, a Y no caso, e a X, né, que é os números lá que a gente vai falar depois. Então, eu falei, pô, por que não a gente tentar trazer isso para a nossa realidade? Será que no interior, a gente está, né, no interior, será que é desse jeito mesmo? Será que a galera aqui, o nosso jovem, a nossa geração Z, enxerga o trabalho desse jeito? Porque você acabou de falar. E outras coisas, né, o trabalho, a cultura, trabalho, a vida, redes sociais, essa coisa toda. Legal. E você acabou de falar, né, que, tipo assim, você não se considera, você tem um pezinho ali, um pezinho aqui. Essa então, questão é isso que a gente quer trocar ideia aqui hoje. Essa questão do trabalho que você falou, principalmente nisso eu não me considero assim, porque como você está falando antes da gente começar a gravar, que o pessoal da geração Z, eles trabalham o mínimo, tipo, o necessário, né? E eu não sou assim, não. Minha agenda é louca. Eu estou sempre criando um trabalho diferente, assim, em tudo que eu faço. Então, alguém tá em todas, assim. Alguém de vocês sabe ler inglês? Sabe? Então lê aqui, ó. Lê esse termo aqui pra mim, aqui, ó. Antitrabalho e... Não, mas lê em inglês, poxa, que o bonito é em inglês. Anti-work and quiet quitting. É difícil, né? Porque esse é o termo que a galera deu fora pra essa parada da geração Z fazer o mínimo. O que a gente tava brincando com o Gustavo ali. Ele chega ali, ele é cinegrafista, ele chega aqui, liga a câmera, se alguém chegar e fala assim, pô, Gustavo, eu tenho a vontade grande de fazer um documentário, a gente podia pensar o documentário, Gustavo. Não,
Vou ser cinegrafista. E é também na esteira dessa onda que está rolando aí dessa grande renúncia, né? Não sei se vocês viram isso recentemente no noticiário, de modo geral, da geração Z abrindo mão, né? Pedindo demissão em massa, essas coisas todas, né? Então é muito isso, né? Esse movimento todo é muito isso. Eu tô até procurando o nome, a galera fala aqui no podcast do nome que deu no Brasil, só que no Brasil, quem deu o nome do movimento não foi a galera, a geração Z, foi os empresários tentando falar assim, opa, peraí, a geração Z não gosta muito de trabalhar, então o nome do... Entendi. O que não é bem isso, né? Eles veem o trabalho de outra forma. Então, tipo assim, quem nomeou esse movimento bonito, com o nome bonito que a Carol falou aí, foi os empresários e não a galera. Então, no Brasil tem uma visão meio diferente e acaba taxando a geração Z como preguiçosa. Né? Já que a Carol deu o grito aí, fala aí, Carol, fala de você e fala o que você acha disso. Eu sou a Carol, nasci em 99, tô prestes a fazer 23 anos. Creio que sou da geração Z, mas eu, assim como o Matheus, eu não me sinto totalmente da geração Z. Eu tô meio que no meio também. Literalmente, eu tô no meio. E, sobre essa questão do trabalho da geração Z, assim, né? Eu discordo do jeito que os empresários atuais, do jeito que as gerações mais velhas estão rotulando e, querendo ou não, desmoralizando a geração Z. Simplesmente por eles fazerem o que está no contrato deles. Entendi. Que é o certo, né? Que é o certo, é o que todo mundo deveria fazer. Eu acho que a geração Z, graças a Deus, né, não aceita muita coisa calado. Mas as gerações mais antigas aceitavam. O que o chefe falava era lei. A geração Z não. A geração Z, ela não aceita calado as coisas. Mais contestadora, né? Você foi contratado para fazer um trabalho. Se o seu chefe quer que você faça uma coisa a mais, ele tem que te pagar para isso. E você tem o direito de negar. Isso está nas leis trabalhistas. Sim, sem dúvida. Que não são novas, né? Que não são da geração Z. Que não são novas. E os empresários que não estão acostumados a ouvirem não, começaram a se revoltar um pouquinho. E a geração Z tomou atitudes. Eles estão se demitindo, eles estão exigindo os direitos deles. E eu acho que eles estão... Nós, né? Eu sou da geração Z. Completamente certos. Legal. Bacana. Posicionamento. Jornalista, né? Jornalista diferenciado. Fala aí, Ana. A responsabilidade da Ana agora, hein? Seja bem-vinda. Sou a Ana. Sou de 97, 25 anos. E eu achei muito legal isso que a Carol falou agora, né? É uma coisa que eu acho muito característica da geração Z. É isso, é uma geração que está mais conectada com algumas novidades. Aquilo que interessa a ele, por exemplo, vamos dizer lá, um evento socioambiental. Eles tomam a frente, né? Diferente da geração anterior. Então, eles tomam a frente com um pouco mais de responsabilidade do que a próxima geração, por exemplo. Então, isso eu acho uma característica muito legal dessa geração Z, que eles têm um pouco mais de responsabilidade nesse sentido, né? Com causas, por exemplo, uma causa trabalhista, quando ele vai defender, uma causa socioambiental, enfim, N situações. Eu acho isso muito legal da geração Z. Mas o que o Thiago falou, eu também acho muito interessante. Eu também não me identifico com a geração Z no trabalho, por exemplo, né? Mas isso também pode ser uma característica pessoal, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso também, porque às vezes é da pessoa. Por exemplo, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, para mim, a experiência de viver várias coisas é importante. Eu não vou pegar uma coisa e largar. Mas, enfim, né, a geração Z tem muita coisa pra gente falar. Você é de 97, né? Eu sou de 99. Creio que você também é da geração Z, você é, Sim, né? geração Z. A gente já tem posicionamentos diferentes. Se eu fui contratada para fazer alguma coisa, eu vou fazer essa coisa. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É um defeito meu. Eu não consigo focar... Uma característica, né? Característica é melhor. Eu não consigo focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu não me importo de colocar certos projetos para lado, para focar em outros. Mas eu tenho que retomar os meus projetos anteriores 1 hora. Que horas? Não sei. Mas
Uma hora eu vou retomar. Deixa aquele ali em stand-by, né? Depois vai resolvendo outros. Bob, antes da gente continuar, eu acho que seria legal até para a pessoa que não sabe a diferença do que é essa geração, essa diferença de gerações. Acho que seria legal a gente deixar marcado assim. Você falou comigo que sabia como que é assim essa coisa. Porque a gente tem e na hora que eu comecei a falar, sem querer, eu fechei a pauta aqui, então eu tô abrindo de novo. Para eu pegar os nomes certinhos e as datas de cada um. Então a gente tem a geração dos baby boomers, que são nascidos entre 46 e 1964. Sim. Não pode mais falar 46, né? Agora é 1900, tem que falar vocês sabem disso, né? Agora não pode falar mais na década de 40, você tem que falar na década de 1940, porque a gente virou... A gente tá chegando lá pertinho, né? Você não pode... Não? Se você falar, por exemplo, agora na década de 10... Você está se referindo Você está referindo de agora. A década de 1910, você está do passado. Que é a geração da galera ali da pós-guerra e tal. Como é que é isso? Você consegue falar para o pessoal o que são os baby boomers? Na real, assim, eu posso falar de uma forma bem resumida. Eu já falei sobre isso em marketing. Foi legal esse papo aqui que eu quero depois emendar. Tomara que eu lembre. Os baby boomers, eles vieram logo naquele momento ali da guerra do Vietnã, né? E pós-guerra do Vietnã. E aí os Estados Unidos viveram toda aquela crise por causa da guerra, né? Crise em todos os sentidos, né? Emocional, sobretudo emocional, né? Por causa de tanto de vida perdida. E em termos de política também, porque internacionalmente os Estados Unidos perderam muito o chamado, o tão falado hoje, né? Soft power, né? Os Estados Unidos tem um soft power fantástico, belíssimo, né? Disney, Marvel, Star Wars, enfim. Tanta coisa, né? Que a gente admira os Estados Unidos muito por causa da Beyoncé, quer dizer, essa galera que tá lá levando o nome dos Estados Unidos pela via da cultura, isso sempre aconteceu, mas aí quando o país se envolve numa guerra, essas coisas dão uma desgastada na imagem, né? E aí eles estavam vivendo todo esse período ruim, a guerra no Vietnã, aquela coisa que se arrastava e os Estados Unidos foram meio que humilhados, né? Porque eles perderam, aquilo a gente estudou e sabe disso, então eles foram expulsos dali, né? E aí, quando chega essa geração dos baby boomers no meio dessa bagunça toda, eles vivem um momento de uma reconstituição do país e de uma retomada de consumo, de uma retomada de famílias e assim por diante. É mais ou menos isso. Tem muito mais do que isso, mas é mais ou menos isso. Não, mas você tá deixando redondinho. E o próximo é a geração X. A X é o seguinte. 65, 80. Isso. Que é quase você. Quase eu. Quase. Por um ano. Eu escapei ali. Mas é engraçado que eu vi isso muito nos livros de geografia, geografia crítica, essas coisas todas, e eu me via muito nesse período, que eu era criança, né, então tinha acabado de acabar, né, a geração X. A geração X, ela está muito identificada com a Guerra Fria, né? Então, aquele período da Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, a gente sabe que a União Soviética foi até 89, né? Que é quando cai lá o de Berlim, depois muda aquilo tudo. O Gorbachev, inclusive, morreu recentemente, né, o responsável por acabar com a União Soviética. E aí eles viveram esse período da Guerra Fria, mas viveram esse período da Guerra Fria, muita gente chama a década de 80 de década perdida, mas não necessariamente. Quer dizer, a gente teve o pós-punk na Inglaterra, a gente teve, no cinema, não tem nem o que falar, né, inclusive o cinema pipoca, né, esse cinema que a gente conhece de ET, de Goonies, essas coisas são todas... O próprio Star Wars começou nos anos 70, mas foi virar uma sensação durante os anos 80. Então, uma geração reconhecidamente por ser uma geração muito criativa, que criou muita coisa inventiva, que fez muita coisa legal. É bom a gente conviver com gente inteligente, né? Mais ou menos isso, não é? E aí depois vem os millennials, que somos nós. Aí é nós. 81, 96. Aí não tem muito o que falar. Na verdade, assim, eu vou falar com as minhas palavras, a forma como eu interpreto, tá? Para mim, os millennials e geração X é muito parecido, sabe? O que aconteceu foi que a gente viu o surgimento da internet. Então a gente sempre fala, né, que a nossa geração viveu o analógico e viveu o digital. A última, né? É a última, né, que teve contato com as duas. É aquela geração, não que os de hoje não façam, continua existindo brinquedo, continua existindo tudo. Mas é a geração que jogou peão, jogou bolinha de gude e depois foi pro videogame. Eu não, né? Mas, né? E foi usou o telefone de orelhão. Usou o vinil e tá no streaming. Quer dizer, usou fita e tá na Netflix. Essa geração. Não tinha celular, né, velho? A gente cresceu sem celular. O telefone andava com telefone anotado, telefone na cabeça, né? Tinha um negocinho assim que era de memória também, que você podia colocar os telefones. Telefone. Então, assim, muito então eu vejo como uma continuidade, mas como a tecnologia foi avançando, a gente também foi mudando um pouco a forma de pensar e tudo.
E claro, né, algumas coisas foram sendo transformadas. E aí a geração Y viu isso. Quer dizer, o casamento mais tarde, os divórcios mais cedo. Quer dizer, essas coisas todas aconteceram. As pessoas optando por morar sozinhas, né, por sair da casa dos pais. E aí agora na geração Z isso volta. Né? É engraçado isso. E aí a gente vê todo esse comportamento. E a Z agora, né? Acima de 97. Eu não vou falar da Z, é o lugar de fala aí, né? E aí, quando a gente chega, você tem um negócio que você quer puxar lá, o gancho. Então, só pra gente ficar definido, a Z é de 97 até 2010, que aí depois vem a Alpha, que é a partir de 2010, que é os gurizinhos que já nascem com o celular embutido. Já. Fala, Gustavão. Gustavão, por favor, bicho. Fala, Gustavão. Isso é a Y? A Y. O milênio é o Y. É porque os milênios têm por causa dos anos 2000. O que eu ia falar, que eu ia amarrar, é o seguinte, o Thiago, engraçado que os três falaram isso, e muita gente discute isso é um dado, né? Essa coisa de geração é um recorte normalmente feito pelo marketing, né? Quer dizer, obviamente todo mundo já sabia disso, né? Mas isso não significa que a geração Z é todo mundo de um jeito. Né? A geração... não existe o padrão. Não existe. Até porque a gente está falando de um mundo, de um país, de uma cidade, de um estado, seja lá o que for, que é completamente heterogêneo, né? Quer dizer, a geração Z que nasceu, eu falo aqui porque a gente esteve lá e a gente conhece essa realidade, a geração Z que nasceu no Buracão, onde a Univale tem um projeto, é totalmente diferente da geração Z que nasceu a metros do Buracão na Esplanada, né? Sim. É completamente. Então é recorte de marketing para analisar padrão de consumo. Então tem mais gente morando sozinha? Claro que o IBGE faz isso também, muita gente faz. Mas o marketing, tem mais gente morando sozinha? Vamos fazer mais arroz menorzinho, vamos fazer mais açúcar menorzinho, vamos fazer mais série, vamos fazer... Então, assim, é o marketing observando isso. Não, padrão de consumo, mas assim, as pessoas são diferentes, como vocês. Cada um teve um pai, uma mãe, um avô, enfim, onde foi criado o ambiente, isso tudo influencia, né? Mas foi isso que me motivou a trazer essa pauta, porque eu uso os podcasts muito com isso, assim. E aí, o Thiago já está no mercado de trabalho, a Ana agora na área vai entrar agora, né? A Carol... Ainda não tá, né, Carol? Tô procurando. Tá procurando. Vai achar. E aí, quando você ouve o podcast dos grandes centros, você percebe que é muito diferente. É engraçado, né? Tipo assim, quando o cara fala de agência de comunicação, como que é em São Paulo, como que a gente vivencia aqui. E aí, quando eu ouço muito podcast, para isso mesmo, para eu poder ter uma realidade diferente do que é, para a gente até poder preparar o aluno de uma forma para uma realidade... Sim. Que ele pode vir a enfrentar, não só da regional. A gente prepara para o regional, mas aqui é assim, mas o real lá, se você for para um grande centro, é desse jeito. Total. E aí, tipo, trazer isso para cá e falar assim, mas pô, o jovem do interior é assim também, né? Tipo assim, aí a gente tem um recorte pequeno, né? Mas pelo menos a gente consegue discutir. Sim. E aí vocês falaram muito dessa coisa assim, eu me identifico, eu fiquei com o Matheus na cabeça. Ele tem cara de Matheus, mas não é Matheus, é Thiago. Não, a gente chama de Matheus. Meu Deus! Ela falou Matheus. Eu fiquei pensando se o nome dele era Thiago Matheus ou Matheus Gente, eu jurava que eu escutei você chamar dele de Matheus. Ai, desculpa. Mas meu nome ia ser Matheus, sabia? Sério? Meu Deus. Ele tem cara de Matheus. Caraca, velho. Eu quero que na hora Gente, que eu quero você enterrar minha cabeça no colocar- buraco agora. Na hora que você Não, colocar Carol. na Que isso? hora que você fazer sua apresentação, coloca Matheus. Na Vou hora que você colocar nos a meus bolinha- créditos, Matheus. Então, Matheus, falou que não se identifica muito. A Ana também. Por que vocês não me corrigiram na hora? Porque depois Porque interromper seu raciocínio, eu ia falar, não, meu nome é Se fosse Thiago. eu confundia, né? Porque é boomer. Ele é boomer, ele é velho. A geração Z A pode. geração tá Z vendo? vira piada. Desse jeito. Mas vocês não se identificam no trabalho. A Carol já falou que identifica, né? E o que vocês se identificam com a geração Z? Vocês olham assim e falam assim, isso aí eu me identifico. Eu acho que faço parte. Eu acho que esse exemplo que eu dei no início, né? Por exemplo, quando existe uma causa pela qual eu acredito, independente da causa, seja ela pessoal ou coletiva, eu procuro tomar a frente, né? Não, é isso mesmo, e por quê, e defender aquilo, né? Eu acho isso que é uma característica bem marcante da geração Z, e eu gosto disso, Mas e eu me questionadora. vejo... Isso, questionadora. Tá, mas por quê? Você quer que seja assim, mas por quê? Legal. E aonde isso vai levar a gente, né? Então, eu me identifico com isso, acho isso muito legal. Bacana. Eu acredito que nessa questão de questionar também, mas eu vejo assim no meu comportamento, uma questão de posicionamento. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa com uma opinião muito diferente, sabe? Quando tem uma regra, que não é regra, tipo,
questão de ignorância mesmo, Sim. Isso me revolta muito, porque, tipo assim, por que tem que ser assim e tal, não coloca no lugar da outra pessoa? Total. Eu acho que a geração Z faz mais esse movimento de entender, sabe, o lado das outras pessoas. Sim, mais empatia, né? Isso. Legal. Eu acho que a geração Z é muito estereotipada. Você fala, a geração Z vai... O que as pessoas, pelo menos quem tem muito contato com a internet, vão pensar? Belinha, TikTok, sabe? Os negócios... Eu não sei quem é Belinha. Não. Agradece. Tá vendo? Você sabe? Não. Tá vendo? A geração conflito de gerações. Geração Z. Lado A contra o lado B, elas não vão saber o que é. Você sabe o que é lado A, lado B? Não vai saber também. Também não. Aí já é... Você sabe, não sabe? Isso aí é coisa de rua. Tá igual Pois é, a geração Z eu acho ela muito estereotipada. Eu acho que os pontos negativos da geração Z, que existem, gente, bastante, são mais divulgados do que os pontos positivos, Sim. que é o que o Thiago o que o Thiago falou sobre questionamentos, sobre você participar mais de causas sociais. Isso, inclusive, se encaixa no mercado de trabalho, que foi aquilo que eu falei mais cedo. Total. A geração Z não aceita desaforo, entre aspas, de ninguém. E outra geração... E as outras gerações... Tipo, engolir algumas coisas e tal, é verdade. Inclusive tem muito, e não é de hoje que a gente tem visto isso, inclusive no marketing a gente trabalha isso bastante nas aulas, né? Estou apontando para o Thiago porque a gente teve aula, né, de marketing, de pessoas que, claro que, de novo, né, galera, é um recorte, não é todo mundo que pode se dar o luxo de fazer isso, mas quem pode, escolhe os trabalhos que tem uma identidade, uma identificação com aquelas causas, né, que ele ou ela apoiam e tem uma certa... já tem uma predisposição assim, a lutar por aquilo, né? Sim. Ou então, sei lá, por exemplo, eu sou vegano, pode me dar qualquer dinheiro do mundo, mas eu não vou trabalhar num frigorífico, né? Por mais que seja uma super oportunidade de trabalho, então a minha ideologia é X, eu não vou trabalhar para aquele candidato. Coisas que, assim, me parece que realmente a geração Z pondera mais, né? Pelo menos pelo que a gente vê nas notícias. Né? E é muito legal, assim, eu gosto muito principalmente quando essa galera do B9, né, do Braincast, fala dessa parte, que eles gostam de enfatizar muito, e a gente fala essas coisas de, tipo assim, a gente, igual você falou, da geração Z, a gente faz o que tem que fazer e tal. É lógico que a gente tem que deixar isso muito claro, que a gente entende que a gente fala de um lugar de privilégio. Sim, né? Porque tem gente que não tem condição de... Tipo assim, o cara tem que quebrar pedra, ele vai ter que quebrar muita pedra, porque é o que ele tem. Então, assim, é legal a gente sempre deixar claro que a gente está falando de um lugar, né, de privilégio dentro da classe de trabalho que a gente está. Isso é importante deixar marcado. E aí tem uma coisa que é muito legal quando vocês falam dessa coisa do questionamento e tal, e aí eu acho que o Bob vai ter essa coisa de lembrar comigo, assim, de como que a gente cresceu sendo Y, assim, sendo milênio. Nós éramos a geração que ia salvar o planeta. Você lembra disso? Demais, né? Demais. Tipo, a gente cresceu como as últimas bolachinhas do pacote, né? A gente era tratado desse jeito. Não, agora porque vai. Tinha a mesma coisa do questionamento. Nossa, são pessoas especiais. E os pais começaram a tratar as crianças muito assim, como essa última bolachinha. Sim. E o que aconteceu? São adultos de 30, 35 anos, ansiosos, depressivos, porque a gente cresceu com uma... Egoístas. Mas aí entra de novo o contexto histórico, né? Você pega os anos 80 no Brasil, inflação absurda, galopante. No meio dos anos 80, aquela transição ali, que foi traumática, porque o Tancredo Neves morreu, aquela coisa toda, da ditadura para a democracia, né? E aí a gente entra nos anos 90 com o impeachment. Aí a gente tem... Aí eu já vou dar uma exageradazinha, mas só para ficar mais dramático, a morte do Senna. Né? A morte dos Mamonas, assim, sem piar, mas assim, são esses traumas que a gente foi vivendo. Mas aí esses outros aqui foi mais cereja do bolo, com todo respeito, obviamente, às memórias deles. Mas assim, a gente vê como é que esse percurso foi acidentado no Brasil, né? E aí uma coisa... Depositaram muito em nós um equívoco, né? Que é aquela coisa assim, eu não sei se na sua casa era assim, mas na minha era, tem que fazer faculdade, porque o acesso ao ensino superior estava melhorando, graças a Deus. Em 96, se eu não estou enganado, teve a nova... Tá ficando sério isso aqui, né? Mas teve a ampliação do ensino superior, acho que foi a LDB, né? Com o Paulo Renato, então ampliou o ensino superior para o Brasil todo, e aí a cobrança ficou mais forte ainda em cima da gente, tem que fazer um curso.
E o ensino superior, a gente sabe que não, o ensino superior é importantíssimo, mas o ensino superior não é ponte, não é passaporte. Hoje todo mundo já tem essa clareza. Não é passaporte para ficar rico, não é passaporte para ser bem-sucedido. É um momento importante para a gente crescer de forma crítica, etc., né? Que a gente está aqui conhece. Mas, assim, então foi depositado em nós, assim, que aquela geração seria uma geração de doutores. Sim. Né? Doutores no sentido de, o cara é o fera da engenharia. É claro que tem, e a gente teve bons exemplares, assim, bons quadros da nossa geração. Mas é o que você falou, não tem isso, né? Não tem a geração que vai salvar o mundo. O mundo tem que se salvar. Todas as gerações estão convivendo, né? Mas aí, quando vocês trazem para vocês isso do questionador, do brigar, alguma hora vocês olham e falam assim, que saco, queria ser só a geração que... Ou não. Tipo assim, causa ansiedade uma hora de você... Porque você faz parte de... O que o Bob falou, é um recorte que o marketing faz e o que a Carol falou. Acaba que acontece que todo lugar que você tá, o estereótipo é aquele. Então, se a Carol não tá aqui defendendo causa social, ela não tá fazendo parte da... Então, tipo assim... patrulha ideológica, né? Não tem uma hora que você fez assim, peraí, eu só queria ver meu vídeo de gatinho aqui. Não queria que tivesse ali alguém falando comigo que não pode ter um gato preto e um gato branco. É só os dois, sabe? Assim, tem uma hora que vocês sentem isso como geração, assim, como grupo. Sim. Fala aí. Ficou aquele... Eu acho que eu vejo muito isso, um exemplo muito claro para todo mundo. Isso é algum tema, por exemplo, que se começa a discutir em rede social. E vira uma polêmica. E aí eu vejo a nossa geração, nesse caso, muito presente aí. Porque aí começa aquele aglomerado, assim, às vezes algum assunto, Aí eu vejo que às vezes você olha assim e fala, nossa, que desnecessário isso, né? E aí às vezes você, tipo assim, vê gente tentando... usar da empatia e o outro, você fala assim, nossa, não é possível que essa pessoa tá pensando isso. E aí todo mundo começa a discutir, brigar e não leva a lugar nenhum. E como a geração Z tem isso de usar também a tecnologia disponível, né? Que a gente começou a conviver com a tecnologia. A gente tá acostumado com a tecnologia o tempo inteiro nova, avançando. A gente usa disso... para levantar essas discussões, né? Só que nem sempre são usadas para boas causas, né? Dá uma exagerada, isso, uma coisa assim de tudo, né? O tal do cancelamento, por exemplo, a pessoa não pode falar nada hoje na rede social que é um cancelamento. E aí começa aquela polêmica e ninguém se respeita. Eu acho que esses são casos, assim, bem extremistas, assim. E que aí você fala, nossa... É um gasto de energia. São pessoas que, na minha opinião, são pessoas frustradas que chegam na internet. A gente, vou citar um exemplo. Uma coisa que me revoltou muito aconteceu esse ano, no Twitter. Polêmica. Polêmica. A menina tirou o siso e o pai dela comprou, comprou, eu acho que 6 potes de sorvete muito caros. E ela postou no Twitter. E aí veio um certo comentário. Você não deveria ter postado isso. E as pessoas que não têm pai? E as pessoas que não têm condições de comprar esse sorvete? E complicado, né? A pessoa tentou cancelar a menina por isso. E isso acontece diariamente nas redes sociais. Sim. Tem certas pessoas que, sim, na minha opinião, a cultura do cancelamento não é de todo desnecessária. Tem pessoas que, sim, merecem ser canceladas. Pessoas que fizeram coisas horríveis, igual o Armie Hammer, aquele ator de Hollywood. Mereceu super ser cancelado, gente. Canibal. Um pouco complicado, né? Pois é. Mas eu acho que algumas pessoas levam isso longe demais. Sim, sim. Eu tinha que fazer um só sobre cultura do cancelamento. Já fizemos, não lembro. Acho que a gente faz outro. Se tiver feito, faz outro. O que a Carol falou é legal por causa do seguinte também. Tem uma... E aí eu vou pegar uma fala sua lá do início, dessa coisa de ser estereotipado. Porque isso às vezes cai muito na conta da geração Z, mas eu acho que todas as gerações fazem isso lá, né? Só que a geração Z, eu presumo que esteja mais presente nessas redes. Então, e eu presumo, e aí não é preconceito, galera, é por causa da idade mesmo, né? Naturalmente são mais estudantes, então costuma ter um pouco mais de tempo para ficar nas redes. E aí você tem mais tempo para estar ali. Que nem o cara que tem mais tempo para ficar no boteco, presumidamente já vai beber mais, né? Ele tá ali mais tempo. Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é um pouco disso que o Raia fica na conta da geração Z. E isso fixa na cabeça das pessoas. É aquilo que eu falei. Os pontos negativos chamam muito mais atenção do que os pontos positivos. Gente, quantas vezes vocês já escutaram
as pessoas falando que a nossa geração, a geração do mimimi. Sabe? Exato. Total. Mas você sabe por que isso, né? Por causa desse gasto desnecessário com energia, gasto de energia desnecessário com que não tem necessidade. Que aí vira geração do mimimi, porque problematiza um pote de sorvete, entendeu? Mas é uma minoria. E aí vai na conta de todo mundo. Thiago, evidencia, tipo... A galera não sabe fazer o recorte. Por exemplo, o Twitter mesmo. Se a gente for olhar, é uma das redes sociais com o menor número de usuários. E às vezes a gente tira muito o que está acontecendo ali como verdade. E é estereotipo que faz. E vocês já entraram numa treta assim? Vocês não conseguiram sair? O sangue esquentou e vocês já entraram? Assim, não, mas eu conheço pessoas que já... Conheço pessoas que já... Nosso convidado. Tipo ali o Felipe. Eu prefiro, nesse caso, só observar. Eu fico assim... Eu olho, um negócio que me revolta muito. Às vezes eu olho, aí eu mando no grupinho que eu tenho no Twitter com meus amigos e falo, gente, olha isso. Que absurdo. Aí eu xingo, tipo, no privado. No privado. É bacana. Menos mal. Mas assim, eu sempre acompanho, sabe? Por exemplo, por gostar de música, eu vejo muita treta de fã-clube. Isso é extremamente desnecessário. Nossa, me dá muita vergonha. Porque, tipo assim, por exemplo... Recentemente, a Beyoncé lançou um álbum novo dela. Que é muito bom, escutem. Aí a Lady Gaga entrou em turnê. Aí as pessoas começaram a fazer uma guerra entre elas duas no Twitter, tipo, toda semana. Foi parar nos trends topics. Por nada, tipo assim... Isso é ridículo. Acontece direto. Tipo assim, às vezes você posta um tweet... Eu sou fã da Taylor Swift. Aí você posta um tweet exaltando a Taylor. Aí vai uma pessoa lá embaixo. Diminui a Taylor. Isso, comenta, nunca será fulana. Nunca será. Que loucura, tipo, né? Diminuindo a Taylor pra exaltar outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Aí, tipo assim, as pessoas estavam fazendo isso, comparando Felipe as duas, falando... De rir, o Felipe faz isso. Comparando as duas, tipo, uma treta desnecessária. Aí, tipo, no Instagram, a Lady Gaga postou os produtos da marca dela com a música da Beyoncé, tipo assim, né? Tá vendo? E é uma coisa... E eles ficam com isso, né? Tipo assim, a gente ficou brincando, a gente que gosta de futebol, né? Os torcedores ficam brigando e os dirigentes e os jogadores fazem churrasco junto. Exatamente. Isso é uma coisa. A rivalidade feminina era gente, nos anos 2000, até 2015 mais ou menos, os artistas lucravam em cima disso. Só que aí, com as redes sociais, com os movimentos, o que os artistas pensaram? Não. Rivalidade feminina, gente, pelo amor de Deus, somos mulheres, vamos nos unir e tal. Mas os fãs dos artistas viram e colocam um artista, normalmente são artistas femininas. Sempre são artistas femininas, colocando uma contra a outra. E ficam comparando, mas fulano tem Grammy, ciclano tem VMA, sabe? É uma loucura. Pode falar. Outro assunto polêmico é as blogueiras, né? Tipo assim, elas são, acho que, o auge do cancelamento, né? E aí fica todo mundo debatendo ali dias, semanas, às vezes, por conta de uns assuntos, assim, que você fala, nossa, se fosse qualquer pessoa normal postando aquilo, ninguém ia dar nem bola, assim, né? Mas por serem figuras públicas, estão constantemente expostas, o pessoal fica ali, tipo, se dá o trabalho de ler todos os comentários se for necessário pra continuar fomentando ali, né? Essa semana teve um exemplo disso, tipo, muito inútil, tipo, nossa. Porque teve o Rock in Rio no final de semana passado. Aí uma menina, uma influenciadora, ela foi com a bolsa da grife Balenciaga, que tem um espelhinho pendurado. Aí no Rock in Rio você não pode entrar com objetos cortantes e tal. E aí pediram pra tirar o chaveirinho da bolsa dela, que tinha um espelho e guardar, sei lá, ou dar pra eles, não sei. E a bolsa é super cara, beleza. Aí ela foi no Stories falar que, tipo, ela ficou chocada, tá? Achei engraçado. Tratamento especial. Né? E aí o pessoal... Não falou, mas obviamente. Aí, tipo assim, virou todo mundo falando sobre isso, sabe? Tipo, pessoas se posicionando a favor dela ou não, e sabe? Pra quê? Gente, quando a Boca Rosa postou a rotina dos stories dela. Nossa, tipo, foi. Gente, uma blogueira, obviamente, tem que ter uma rotina dessas, tem que se organizar. Aquilo é um trabalho. É marketing, tem que ter. E o pessoal ficou horrorizado. Porque falando, tipo, ela colocou... pensava que era natural. Postar stories, bom dia, postar stories do meu filho. Aí meio-dia, tal coisa. Claro, ela tem cronograma. Mas vamos tentar olhar para isso, assim, por mais que vocês, às vezes, participem disso, igual vocês falaram das cantoras e tal. Vamos tentar olhar isso, assim, com um olhar crítico.
Por que vocês acham que as pessoas entram nesse tipo de discussão? A gente sabe que não é um traço de geração. Eu acho que isso não é um traço de geração. Eu também acho que não. Acho que com Z, Y, mas por que vocês acham que faz? Falta do que fazer. Tá, a gente pode ir por esse caminho, sem mas censura, cara. Eu acredito que é o caminho, mas não acredito que seja a resposta. Eu acho que é por conta da facilidade que as pessoas têm em expor as suas opiniões. Hoje em dia é muito mais fácil você... eu não gostei de tal marca. Primeira coisa, vai fazer um story. Olha aqui o que eu recebi, isso aqui é horrível, isso aqui... Tipo, é muito fácil, é muito rápido você postar o que você gosta e o que você não gosta e você achar pessoas que defendam a sua causa. Então, assim como vai ter as pessoas que criticam, é muito fácil também você ter pessoas que defendam a sua causa. Então, ter essa facilidade, eu acho que é um grande fator para que isso aconteça. E você, Matheus? Porque... Para! Porque na internet é muito fácil, né? Se ofender, bater e se esconder. Porque, tipo assim, muitas pessoas que passam um dia destilando ódio na internet não falariam as coisas que falam pessoalmente. Exatamente. Não ia falar. E às vezes é uma discussão, você tá aqui em Minas e é uma situação que tá acontecendo lá em São Paulo. Tipo assim, sabe? É isso que ele falou, é muito fácil você ficar debatendo na internet, mas você nunca vai ver aquelas pessoas mesmo. A chance de você ver é quase nunca. Então, é fácil. Eu acho que isso alimenta o ego das pessoas a ponto delas acharem que só o que elas gostam ou só o que elas acreditam é importante. Tudo que eu ia falar sobre isso também. Vai mete bronca que eu acho que eu vou pro buraco, assim. Vou acabar entrando na depressão. Vou levar um negócio muito deprimido. Eu ia até brincar que tinha que estar a professora Elisa, né, da psicologia tinha que estar aqui. Porque eu acho que é muito também o seguinte, eu acho, hein, galera, pelo amor de Deus, não sou da área. Mas assim, a gente e aí a gente, sociedade, qualquer geração, a gente é reprimido, a gente é oprimido em vários momentos. A gente faz isso, né? A gente se autocensura em vários momentos. E aí, quando você tem essa possibilidade, como a Ana falou, do acesso, e não é anonimato, mas assim, a pessoa que tem uma certa ingenuidade, ela pensa que ela está protegida ali, né? Por um anonimato, mas obviamente que não está. Ela se sente à vontade para atacar, né? Então, assim, você sofre no ônibus, você sofre no metrô, você sofre por causa do seu chefe, você sofre por causa da sua família, por alguma razão você não tá legal. Enfim, cada um tem suas tretas, e aí vai arrumar treta lá como uma forma de se libertar, né? E a gente não foi educado de modo geral, né, galera? Tem gente que foi para se recolher, ouvir um som, para se recolher, ouvir um filme, tentar crescer de uma outra maneira, né? Acho que talvez seja isso, mas aí a Elisa vai ter que assistir. E eu vou para um outro lugar, assim, também. Eu concordo isso com tudo que vocês falaram, mas eu acho que também é uma resposta do próprio sistema que a gente vive. Eu acho que, tipo assim, as pessoas ficam o dia inteiro expostas a redes sociais, a vidas perfeitas, e elas acham que a vida delas é medíocre. E aí é a forma que ela tem de responder. É porque, assim, se a minha vida é medíocre, eu não tenho que... Na verdade, a vida dela nem é. Ela se acha porque ela é esmagada por coisa o dia inteiro. Eu tenho certeza, se eu entrar no Instagram aqui, vai ter alguém que eu conheço que está passeando em Canadá, França, Japão, qualquer coisa. E eu falo, caralho, bicho, eu tô aqui gravando um negócio, cansado. E aí o cara tá lá, tipo assim, você é o dia inteiro esmagado por isso. Eu acredito que esse enxame é uma resposta de, eu tenho uma vida de bosta, e aí eu tô aqui agarrado. Felipe tá levantando o dedinho. É a única hora que eu tenho como responder ao sistema ou fazer parte dele. Com a revolta, né? Com a revolta, ou a única forma que eu vou ser visto é xingando. Porque você pode mandar mensagem pra quem for, você pode ficar lá assim, não, te amo. Aí você vira e fala assim, desculpa. Ô, vagabunda, vai me respondendo uma pessoa, para de me xingar, na hora, porque o ódio parece que atrai. As pessoas dão muita atenção pro ódio. E a pessoa preenche o tempo ali com aquela válvula de escape. E aí ela acha que vai ser vista com ódio. E a válvula de escape do dia a dia. Assim, pode ser. É bem louco isso, assim, né? Eu ia até falar um negócio, mas eu esqueci. O Felipe levantou a mão. Fala, Felipe. É porque eu acho que é uma necessidade. Eu não sei se vai... Vem aqui. Pega a cadeira do Felipe. Pega aí, Gustavo. Deixa ela aqui da Carol. Vem cá, enfia aqui. Não, senta vocês dois. O microfone pega, o microfone é bom. Pra ele arrastar a cadeira pra cá. É uma geração que bebe muito café, um absurdo. Coloca aí, aproveita e coloca pra mim aí também. O cara da produção ali tava com tem dois? Quer com aí?
Tem 2 anos que eu trabalho com o Bob, ele nunca colocou café pra mim. É porque... Nem quando ele pode, ele passa a garrafa. Vou opinar, gente, ó. É porque eu acho que é mais a necessidade que a gente tem de opinar em tudo, sabe? Essa ansiedade mesmo. Participar. Mas é traço da geração? Sim, é porque eu acho que a gente quer fazer parte de tudo. Então até mesmo o pessoal no Twitter, assim... Pode ser um post, por exemplo, sobre a Lady Gaga. Aí quer comentar sobre a Beyoncé, só pra fazer isso, tipo, nem tem nada a ver. Tem aquela sigla que a gente sempre fala, né? A FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de perder alguma coisa, né? Sim, eu mesmo tenho muito isso. Real. Eu também tenho. Né? Eu entrei na psicóloga por causa disso. Porque é tipo assim, o tempo todo chegando informação, então se você não tiver entrando naquilo ali, se você não estiver dentro daquilo ali, meu Deus, tá perdendo o mundo acontecer aqui. Porque parece que a gente não consegue desligar nunca, né? Vocês acordam de madrugada e entram? Assim? Eu acordo. Não, porque eu desligo, eu chego a desligar. Por isso eu achei muito interessante isso que o Thiago falou no início, né? Tem características que a gente se identifica, mas nem tudo, né? Isso que ele falou, um pezinho aqui, outro ali. Então, por exemplo, quando eu vou dormir, eu desligo a internet. Tipo assim, aí quando eu acordo, aí vou tomar café, vou fazer... Aí eu vou ligar o telefone. Então, se for importante, o que a pessoa vai fazer? Porque eu penso, né? A pessoa vai me ligar, né? Eu sei que é difícil hoje, as pessoas não ligam umas pras outras. Talvez o Matheus se identificaria. Mas é que eu sou uma pessoa muito desligada com o telefone. Então, não sou o exemplo, né? Não sou um parâmetro. Eu já não tenho essa ansiedade de, meu Deus, se eu perder alguma coisa, se eu... tipo assim, se eu abrir meu WhatsApp agora, tem 1 milhão de mensagens que eu não vou nunca ler, provavelmente. Eu tenho esse medo. Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é abrir o WhatsApp. E de vez em quando eu tenho insônia. Então, às vezes, eu acordo de madrugada. E o que eu vou fazer? Eu vou virar pro lado e dormir? Desperta. Não, aí eu pego meu celular, vou ler. O que tá acontecendo? Vê se tem alguma coisa. Quando você vê, já de passou vez em horas. quando eu durmo de novo. É quando você vê se já comprou alguma coisa, né? Eu faço isso. Comprei um CD da Taylor Swift, R$90. Nunca mais eu faço. Eu acho muito engraçado isso, porque quando eu falo isso pra pessoas próximas, né, da minha idade, assim, tipo, as pessoas parecem que ficam meio chocadas, né? Tipo, como assim você desliga o telefone? Você realmente tipo, desliga? Tipo... Você não responde o WhatsApp, as pessoas ficam assim, eu falo, não, gente, se você quiser, Carol você me liga. Chocada. A Carol, por exemplo, ficou chocada. Você desliga o celular ou você coloca... Eu desligo a internet. Porque se for urgente, se alguém precisar... Meu Deus. Aí, ó. Nossa, é impossível, gente. Mas isso é legal, até da Ana comentar, que a gente conversou, né, Ana? E você me falou que isso é um traço também cultural de onde você veio, né? Não sei se vocês perceberam, gente, dá pra perceber pelo sotaque da Ana que ela não é mineira, se né? eu falar uma palavra com R, não riam, gente. Eu sei que dá vontade. Você falou que a galera lá do Paraná, não é? Que é? Eu sou curitibana, paranaense. São uma galera que é mais fria, assim, né? Não tem essa proximidade do mineiro, né? Então acaba que desliga. Gente, o mineiro é um exemplo atípico, né? Se a gente for comparar. Entendeu? Você tá na casa do mineiro, assim, meia-noite, indo embora, e fala, pra quê? Tá cedo, né? Tipo assim, tem essa coisa. Mas, por exemplo, né? A minha experiência anterior, quando eu morava lá, quando eu trabalhava, era aquele frenético telefone o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro no telefone o dia inteiro. Enquanto deixava o telefone ligado, ficava mandando mensagem, ficava ligando. Então, o que a pessoa mais quer quando ela chega em casa, quando quer dormir, é desligar o telefone, pra ela ter um pouco de paz. Porque senão fica aquele telefone tocando, vibrando. Sim. E aí, tipo assim, você não dorme, você fica agitado. E já tem aquela correria do dia a dia, da cidade grande, que é diferente, né? Não tem como comparar. Então... Tudo que você quer é silêncio. Então, acaba que se torna um hábito, né? Eu tenho esse hábito, eu só quero desligar o telefone. No outro dia. E eu penso isso, se for urgente, a pessoa vai ligar, né? Sim. Na pandemia, né? Muita gente foi pro interior, né? Porque tava muita tela, continuou tendo tela, mas pelo menos tinha mais refúgio, assim. Sim, tinha mais... exatamente. Foi pra cá, a gente que morava em apartamento em São Paulo, não ia trabalhar mesmo. A perspectiva era de ficar, como ficamos, né? Um tempo bom. Aí saía do apartamento, o preço do aluguel, o cara ia, sei lá, para Atibaia, para alguma cidadezinha menor, né? E aí tinha um quintal, tinha alguma coisa assim, tinha um bosque, alguma coisa assim. Mas vocês deixam o telefone ligado com barulho? Não, de madrugada? Não, meu celular nunca tá com barulho. Minhas notificações nunca, nunca faz barulho. Também. Eu falei que eu não sou ansioso, mas eu sou assim. Porque, tipo assim, eu sinto muita necessidade de ter algum barulho, alguma coisa. Então, tipo assim, eu durmo ouvindo música, eu coloco barulho de chuva, sei lá, sabe? Alguma coisa. Eu posso deixar meu telefone silencioso pra mim não ter notificação, não ser atrapalhado, porque meu sono também é bem difícil.
E aí, mas eu sempre coloco uma música, uma coisa. Tem playlists que é tipo, fulano canta pra você dormir. E aí tem uma série de músicas lentas que você coloca e a pessoa cantando e você vai dormindo. E você, Felipe, você acorda? Meu celular vibrou, meu coração acelera, de verdade. Parece brincadeira, mas eu fui na psicóloga por causa disso. Essas coisas que eu fazia, assim, que eu, tipo, não tá muito normal. As meninas, às vezes, falavam comigo, assim, que eu precisava desligar um pouco, que eu fico... seu trabalho também. Tudo pelo celular. E aí, meu celular vibrou, meu coração acelera, assim, eu tenho que olhar que eu acho que eu tô perdendo 1000 coisas que estão acontecendo. E eu pego, acordo, tipo, às vezes 3 horas da manhã, tipo, sozinho mesmo, do nada. Aí, que eu preciso ver o que tá acontecendo. Aí, vejo, tudo bem, eu acho. Aí eu fico um tempinho no TikTok, aí depois eu volto a dormir. É um padrão, assim, não, ontem mesmo eu tava mexendo no Reels lá do Instagram, quando eu vi tinha passado 20 minutos. É muito louco, né? O tempo voa. Você fica 1 hora fácil lá, nem percebe. Vindo nada, velho. Tipo, vendo pessoas mexer com massinha. Fazendo a mesma coisa, o mesmo áudio, repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro. Bem doido isso, né? Fiquei uns 20 minutos. Mas e aí, áudio, só olhando. Como que vocês enxergam a outra geração? Por exemplo, dos pais de vocês, a geração... Vocês são Z, a geração Y. O que vocês olham para os milênios e falam assim, pô, isso é legal, isso eu não acho tão legal? O que da geração anterior vocês acham que poderiam aproveitar? O que vocês acham que não, a gente poderia melhorar? Por exemplo, boleto, que vocês não gostam. É porque não paga. Thiago paga, eu sei que paga. Eu gosto, eu admiro a capacidade das gerações mais velhas de conseguir desligar. Vocês conseguem desligar. Vocês chegam em casa, deixa o celular pro lado, vai lá, senta, assiste um filme. Gente, eu tenho inveja mesmo das pessoas que chegam em casa, tô com sono, deita na cama e simplesmente dorme. Eu não consigo dormir sem, pelo menos, ficar uns 20 minutos no celular. Eu admiro muito isso nas gerações antigas. Eu queria muito isso pra mim. O que eu não gosto é porque as pessoas das gerações mais antigas... Geração mais antiga não, gente. Geração anterior. De ontem. O Thiago até chegou a comentar disso, que essa questão mesmo que a gente tem de empatia, a Ana falou das causas também, a Ana mesmo, né? Daqui a pouco tem o Matheus. E... Tadinho. Eles O editor tá aqui, é ele que é o editor, ele chamou o editor. Fala com ele lá assim, Matheus, corta pra mim. Corta pra mim. Mas essa questão mesmo da empatia, assim, que às vezes as gerações anteriores não têm. Que não conseguem se colocar muito no lugar do outro. Tanto é que, igual, na nossa geração, algo que pesou muito, principalmente nas escolas, até que na Univale também tem a questão contra o bullying e tal. Aí você pega, tipo, alguém de uma geração anterior e fala, tipo assim, mas na minha época... Não tinha isso, não. Isso não, porque... Na minha época, a gente fazia corredor da morte em tal escola e era muito divertido. Eu quero me apropriar, fazer apropriação cultural da geração Z e eu vou problematizar a sua fala. Mas depois que os meninos falam. E vocês, o que vocês acham? Eu acho, tipo, eu observo isso muito nos meus pais. Por exemplo, eles viajam pra algum lugar, tal. Minha família, ela é toda ciclista. Eu não, né? E aí eles vão, tipo, lugares, paisagens, tal. Meu pai já foi pro Rio de Janeiro de bicicleta. Que massa. Tipo assim, e aí eles não registram as coisas, sabe? Isso eu acho interessante. Porque, tipo assim, eu não consigo ir num lugar e não tirar uma foto. Eu tiro foto todos os dias de qualquer coisa. Tipo assim, pra ter, sabe? Sei lá. E aí eles vão nas coisas e vivem as coisas e, tipo, falam. E, tipo, quem é que vai acreditar de você se eu não tiver foto? Bem louco. Se você não postou, você não viveu. Um story que seja. Imagina a Revolução Francesa, o que os caras fizeram lá, porque, tipo, não tem foto, todo mundo mas isso eu me aproprio. Isso é uma coisa que eu tenho, tipo assim, que eu me policio, assim, de viver. Alguma coisa que eu tô esperando muito acontecer, assim. Aí, por exemplo, tem uma peça que eu quero muito assistir. Às vezes, tipo, não tem nada, não tem uma foto, não tem um vídeo, mas eu tava lá. Mas quando quando você tá muito ansioso pra ir pro lugar, igual você vai no show da Tina, isso, você vai tirar foto. Não sei. Não é possível. Geralmente eu não pego no celular essas coisas assim. Depois eu penso, nossa, poderia ter tirado. Você é uma eu não acho que eu tô deixando raríssima de aproveitar se eu registrar, não. Eu acho que eu tô fazendo uma maneira de eternizar pra mim mesmo, sabe? O que a nossa geração tem... Eu não posso falar pela minha geração inteira, pelo amor de Deus. Mas o que eu tenho um pouco é assim, eu vou num show que eu curto muito, qualquer lugar que seja, aí aquele negócio, você faz o registro antes, né?
Talvez um durante, você consegue compartimentar. Você não vai documentar também. Sim, mas tem gente que fica direto. Tem gente que faz live, faz live. Né? Não, no Rock in Rio você vê a plateia lá, você só vê celular. No Rock in Rio tem live, rios, fotos, GTV, tudo, carrossel. Esse exemplo que o Thiago deu, eu achei muito interessante. Eu ia dar um exemplo parecido. A geração anterior. Na geração anterior, quando eles vão registrar, tem muito isso. Tirei a foto e tá bom. Às vezes geralmente ficou horrível foto a foto. Assim. Se ficou é de tiozão. Deitada, né? Que não vai pro story. E é isso. Agora, a nossa geração não. Ela tem que fazer uma foto blogueira, um story, um reels. Não, ficou feia. E a perna, e não sei o quê. Então tem toda assim uma produção quase que de cinema. E essa diferença, assim, e é isso que o Thiago falou, né? Eu admiro isso também na geração anterior. Eles vivem o momento. Tipo assim, e eu acho que a nossa geração já não vive tanto isso. Tipo assim, é muito mais importante pra nossa geração mostrar que tava lá do que viver o momento. Eu vejo muito isso. E a ansiedade faz isso. Quer dizer, a pessoa esteve no Rock in Rio, ou estará no Rock in Rio agora nesse final de semana, mas na semana que vem isso já é passado. Tanto é que o TBT ele foi criado originalmente, né? Para fotos com pelo menos 5 anos. E a galera já posta TBT foi no Rock in Rio. Hoje TBT de ontem? Então, assim, porque aquilo, exatamente. Pra geração de vocês, e eu falando aqui a minha interpretação, domingo já é muito passado. Vocês já estão pensando no próximo show, no próximo evento, no próximo filme, enfim. Mas assim, que o TBT seja na quinta, que se não for é muito brega, gente. E tem várias questões, assim, você falou esse negócio do tirar a foto deitado, já fazendo o formato do Stories, e aí o Bob acho que pode até complementar. A geração de vocês já é uma geração que é muito limitada criativamente para formatos pré-estabelecidos. É muito difícil tirar da mente da galera que você não cria só para aquilo, entendeu? Eu posso falar por mim, assim, é muito difícil hoje eu conseguir pensar uma foto das coisas que eu faço que não seja no formato 4x5, que é o formato do Instagram. Então, quando eu começo a ter ideia, eu já formato ela na minha cabeça de um jeito que ela vai entrar naquele formato. E aí, quando eu preciso fazer uma foto vertical, 1:1, ou qualquer outra que saia um pouquinho do padrão que eu acho que não vai engajar, eu já me prendo muito. Criativamente, isso é muito ruim, porque a gente se limita muito, porque a gente fica formatado. Então é uma coisa que a gente precisa se libertar muito. Comigo é muito assim, eu não consigo fazer coisas que são longas, sabe? Que, por exemplo, eu trabalho com vídeo. Eu não consigo fazer um vídeo que é mais corrido, que é mais longo. Porque eu tô acostumado a trabalhar com moda, tal, fazer provador com os influenciadores aqui na cidade. E aí, os vídeos têm que ser rápidos, porque senão as pessoas não assistem as transições entre as roupas e tal. Tipo, às vezes a gente faz um vídeo com 6 roupas, mas ele tem 10 segundos. Aí quando eu tenho que fazer uma coisa mais longa, nossa, me dá muito incômodo, dá vontade de acelerar, sabe? Cortar muita coisa. Isso me deixa doido demais. E essas coisas mais longas também não fazem tanto sucesso. Eu acho que a nossa geração, assim, passou de 5 minutos. Sim, tchau. Mas aí tem uma dicotomia muito grande assim nisso, que a gente precisa ficar muito ligado. Vocês são a geração que não assistem mais de 10 segundos, mas é a geração que popularizou o podcast de 4 horas. É uma geração que não mas é todo mundo. Mas os podcasts de 4 horas, o que as pessoas costumam fazer? Coloca no fundo enquanto você vai fazer alguma coisa. Você tá escutando um podcast enquanto você tá lavando louça, enquanto você tá cozinhando. Mas e a live do Casimiro, que é 6 horas e tem 90 mil pessoas no chat? Essas pessoas aí eu não sei. Essas pessoas aí... séries, boa pergunta. A maratona série lá. Então, assim, eu também não entendo essas pessoas. O conteúdo que engaja, a galera não se preocupa com a duração, né? A verdade é essa. Mas de modo geral é verdade. Assim, eu vou mandar um áudio pra vocês de 2 minutos, pô. Eu não escuto. Caramba, Bob. Eu escuto, Bob, mas eu coloco na velocidade 2. Mas, Bob, aí essa coisa que é muito legal também da gente pensar que esse conteúdo que engaja, ele engaja porque a gente é dominado por um algoritmo. Total. Se não fosse o algoritmo, ele não engajaria. O algoritmo nos influencia a gostar desse tipo de de novo, pela indústria também. Porque assim, a indústria vai ditar as regras, né? Claro, ela vai esperar o feedback do mercado, mas ela vai ditar as regras. A gente está vivendo esse período de... Depende muito do que faz sucesso. Se uma coisa de longa duração faz sucesso, aí todo mundo vai assistir. Exato. Só um complemento, você falando de criatividade, o Thiago sabe disso e o Felipe está vendo agora. Desculpa, galera. Nas aulas de redação, eu trabalho muito com anúncio. Anúncio
Aí, mas é por causa da sua geração, para você é mais fácil. Não é, cara. Por causa do seguinte, trabalhar com post, para eles é muito mais simples, porque eles vivem isso todo dia. E aí eu vou no anúncio, porque o anúncio ele serve como um insumo para você desenvolver a criatividade. Por isso Sai do lugar comum. Por isso que eu falo muito que eu não gosto de pensar em formato. Vai fazer jingle. Não, a gente tem que ser criativo. Sim. Porque se você tem uma ideia massa, transformar aquele em jingle, transformar aquele em spot. Jingle é a musiquinha da rádio, né? A propaganda que tem musiquinha, pra ficar fácil. Alguma coisa assim. Transformar aquilo no spot, que é um comercial de rádio, transformar aquilo num roteiro, é muito mais simples. A ideia tem que ser boa, né? Sim. O Felipe trabalha com isso, ele sabe. A ideia tem que ser boa. Pra você fazer... vai ser no Instagram, mas se for no TikTok, a ideia tem que ser legal, né? Eu falo isso por experiência, assim, de aula com os meninos. É muito difícil de você chegar e falar assim, vamos aprender o Illustrator? Vamos. O cara acha que ele vai aprender só para fazer post para rede social. É muito difícil dele entender ali, por exemplo, que se ele for fazer uma caixa, se ele for fazer a sua blusa, ele vai criar esse padrão que está na sua blusa no Illustrator. É a mesma coisa, assim, só que fora do formato. Quando eu vou fazer vou colocar um monte de tubarãozinho com onda e vai virar uma blusa, mas vai sair do formato quadrado, vertical? Vai, cara, você tem que fazer. Então, assim, é muito difícil de fazer essa quebra. Sim. Não, eu quero voltar no outro assunto. Mas... Não, eu ia falar duas coisas. Uma, assim, eu concordo um pouco com o Felipe. Claro que a gente não pode generalizar, né? Mas, de modo geral, a gente não pode generalizar. Mas já generalizando. Mas as gerações anteriores, realmente, a minha e as anteriores... A sua é mais antiga. Elas são muito mais caretas mesmo, muito mais. E esse negócio, eu acho absurdo quando eu escuto isso. E eu escuto muito isso. Esse negócio de trote, na minha época, aí vem com aquele rótulo ridículo, né? Isso é a geração mimimi, por isso que tá todo mundo assim. Não tá todo mundo assim. Não é geração mimimi. Galera, na minha época, se apanhava e tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí porque ninguém morreu, mas não significa... E justamente tá assim porque é um reflexo do que as pessoas fazem. E existe um negócio que chama trauma geracional. Total. Certas coisas, antigamente, tipo, hoje em dia, são muito mal vistas. E as pessoas que sofreram com isso passam para os filhos, que passam para os filhos. Exatamente. Era justamente nisso que eu queria retornar, porque quando a Carol fala isso, ela vai dar uma flechada no meu coração, porque eu sou o outro lado. Eu sou cria de bullying, eu sofri bullying da minha 5ª série até... Pra você ter noção, tinha um moleque da minha sala, tomara que ele não assista isso, né? Porque eu falo que se tivesse... Eu não falo nomes, né? Mas se eu tivesse liberado um crime, eu acho que eu passaria o metal desse rapaz. Ele me trancou na sala, ficou me xingando durante 10 minutos e 56 segundos, cronometrados, assim, eu sentado, ele olhando na minha cara e me xingando. Assim, eu sofri bullying mesmo. Então, quando o cara fala isso, eu fico muito puto, porque a pessoa que fala isso é a que praticava e não a que sofria. Isso. Quem sofria, tipo, eu tenho traços de hoje que eu olho, tipo assim, de aceitação, da forma como as pessoas me olham, que é da época que eu sofria bullying. Então, isso, assim, é uma coisa que... isso é só quem fala isso é quem praticava, e não quem sofria. Então, é a mesma coisa da generalização da geração. Tem muita gente que sofria bullying que não pensa igual. E esse negócio aqui, a gente tinha, o Gustavo vai lembrar que a gente tinha um discurso muito aqui que ficava assim, bullying forma caráter e tal. Eu falei assim, peraí, não é bem assim não. É um pouquinho mais embaixo o buraco. E aí, eu buscando na fala do Felipe, que eu falei que eu ia problematizar, e aí o Bob pode até me ajudar para eu não levar isso para um lado de saudosismo, assim, porque talvez a gente acaba indo, porque não ia época, era diferente, papo de velho. Você falou que a geração de vocês é mais empática, né? Foi isso que eu entendi. Só que aí eu vejo uma diferença muito grande, assim. E aí eu quero entender de vocês se isso é pelas formas que a gente constrói relações hoje em dia. Porque na nossa época, ou na minha época, eu não sei como é que era com o Bob, com as amizades dele, a gente sentava, eu tenho memórias, assim, da gente sentar à noite, eu e 3, 4 amigos, e a gente fala assim, cara, eu tô apaixonado, o que eu faço? E eram os 4 tentando resolver aquele problema. Ninguém virava e ficava assim, não, você tá apaixonado? Mas eu também tô. A minha é mais bonita. Não, a minha é mais bonita. Tipo assim, não tinha aquela disputa de... porque hoje em dia parece que as pessoas não te ouvem falar. E esse é um traço que eu vejo muito na geração de vocês, assim. Você tá falando e a pessoa já tá assim, você tá contando uma história, mas eu acho que a minha é mais legal. Eu vou contar a minha logo depois. Você tá no grupo de WhatsApp relatando o que aconteceu com você e do nada chega outra pessoa mudando o assunto. Ou já vira e já responde e fala assim, você tá com tal doença, mas eu tenho isso. A gente tava falando disso aqui esses dias. Você cortou o pé, mas e eu que cortei o joelho?
Sabe, assim, ninguém te ouve. E eu acho que isso é um traço... Amizades verdadeiras. Como é que era pra você, assim, na sua época? Você acha que era mais assim? A gente tinha um lugar de mais escuta do que a gente tem hoje em dia? Assim, não. Na minha geração, na minha geração. Na sua época? Na minha época acontecia a mesma coisa, quando eu era adolescente, exatamente o que você descreveu aí. Mas eu não sei se com eles não acontece mesmo. Será que não? Tipo, como é que é pra vocês? O que vocês veem? A gente praça, A gente tem. Tipo, pelo menos no nosso grupo assim, de amizades, isso, a gente costuma sempre assim. Alguém tá precisando de ajuda? Essa é a diferença. Tipo, se é por mensagem, a coisa não é tão séria. Mas quando é sério, a gente liga. A gente liga, a gente faz ligação. Quase toda noite a gente tem ligação. Legal. Aí a gente, mesmo depois da faculdade, ligar 50 pessoas. É isso que eu ia falar, sempre tem um problema. Aí todo dia é uma terapia pra um diferente que a gente vai. Aí tanto é que a gente às vezes procura sair também. Porque às vezes é tanta loucura assim que o pessoal sai, isso é pra festa e tal. A gente não, a gente tem nossos momentos assim de amizade. Que a gente vai, vamos assistir um filme na casa de alguém. Só a gente conversando, uma coisa bem tranquila, assim, pra gente se ouvir, poder compartilhar realmente a companhia e entender o que cada um tá passando naquele momento. Isso é bom. Eu sinto muita falta disso. Sim. Eu acho que tem diferença, por exemplo, quando você tá no meio de só pessoas que são muito amigas de você consegue ter essa troca de todo mundo te ouvir, se você tiver um problema, as pessoas te ajudarem. Agora, quando você tá num ambiente maior, com mais pessoas, que tem pessoas desconhecidas, tem pessoas que você é mais ou menos amigo, mas não tanto, parece que as pessoas, elas não conversam com você, elas só te respondem, sabe? É isso que o Elton falou, tipo assim, você fala uma coisa, todo mundo vai pensar, mas eu tenho um exemplo bem melhor pra me dar, pra ficar superior aí. Já tá esperando pra comer. Eu acho que o Thiago resumiu, bem isso mesmo. Isso é uma coisa que eu vivo naquela coisa do saudosismo, assim, eu sinto muita falta dessa época, de você sentar ali, você não ter distração, era todo mundo envolvido naquele ali, trocar ideia, era muito legal. Eu acho que tem isso também. Nessa época não tinha tantas distrações quanto se tem hoje. E facilidades também. Por exemplo, assim, eu que tô morando aqui em Minas, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão lá, quando eu quero falar ou elas querem falar comigo, elas me ligam. E aí a gente fica horas ali conversando e colocando papo em dia. Antigamente não. Ou você sentava e conversava com a pessoa... Né? Ou então, tipo, enquanto você ficasse aqui, você não ia falar com a pessoa, né? A gente ligava o telefone fixo, mas era mais caro, a gente tinha que ficar exatamente, não era fácil. Hoje em dia tem essa facilidade também que acaba interferindo nisso. Mas essas relações que vocês citaram mesmo, eu acho que uma coisa que fez com que as pessoas, às vezes, parassem de buscar também os amigos para resolver o problema são as próprias plataformas que a gente tem. Igual, por exemplo, o YouTube. Se você jogar qualquer coisa lá, vai ter alguém te respondendo. Tem muita gente que busca consolo nas redes sociais. Tipo assim, fulano me chamou de gorda. Aí entra lá no Instagram de uma pessoa que só fala de positividade, que te incentiva a ser quem você é. E isso salva também, né? A tecnologia ajuda. Isso ajuda muitas pessoas. A nossa geração... fazer isso de vez em quando. Alento, né? Vamos falar essa palavra. Fazer essa brincadeira aqui. Cara, seu amigo não está te ouvindo, vai lá no Twitter, ele vai te acolher. Xinga muito no Twitter. E eu acho que essa questão que faz também as pessoas serem fãs de outras hoje em dia. Que às vezes não tem consolo tanto em amizade, aí tem alguém que é famoso, que às vezes já passou por algo parecido, a pessoa se agarra naquilo ali e fica, sabe? Isso. Um ajuda o outro, cria uma rede, né? E outra coisa também, né? Com essa questão aí das redes sociais, tecnologia que a gente tava falando. Se você parar pra pensar, por exemplo, no seu Instagram lá, quantas pessoas são realmente seus amigos lá? Tipo assim, tem muita gente que você nunca nem viu, nunca nem vai ver. E, tipo, gente que você só conversa na rede social, entendeu? Que às vezes tá na mesma cidade que você, mas você nunca vai ver. Então tem isso, às vezes você conversa, mas não com a intimidade de um amigo que cresceu na sua rua ali. Então, acho que é uma série de fatores, né, que influenciam aí nessa Não, mas tem coisa boa também, porque, por exemplo, igual o Instagram. Hoje eu uso o Instagram porque, tipo assim, eu não tenho no meu convívio pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Exatamente. Então, quando eu vou ali e falo, alguém responde que gosta, ou fala, putz, eu comprei um boneco. Começa a interagir ali o cara com vira você. E fala, me manda, faz que legal e tal. Então, assim, você joga pro mundo e aparece alguém que gosta. Não é a mesma intimidade. Mas de tudo você não tá sozinho, você fala ali e não você é de tudo ruim também. Não é. Eu não tô querendo falar que, nossa, me coloca uma máquina que eu quero voltar. Não é isso, mas assim, esse ponto da escuta, que até a gente falava que o Ale tem essa diferença, né? Que ele tava com a gente e ouvia. Isso é muito difícil de você sentar numa roda e trocar ideia. A gente sente falta disso, mas não que tudo...
não quero voltar para ficar usando internet de 2 no final de semana, ligar 2 horas da tarde, até segunda e ter que desligar, só usar na outra semana. Vai baixar uma imagem, fica 7 horas para ver uma imagem. Tá, ninguém quer voltar para isso, porque tem essa cultura do saudosismo, da nostalgia, que vende muito. Mas era chato, cara. Era chato pra caramba. Nossa, é louco, velho. Horrível. Você queria ler um trem, era te comprar revista, e eu morava em cidade pequena. Eu gostava de revista. Não, eu também adorava, bicho. A mulher da banca quase me batia, porque eu chegava lá, ficava folheando tudo, não tinha dinheiro. Aí comprava uma, só que só daqui um mês que chegava outra. Não. A informação era muito lenta, e você queria aprender e não tinha como. Eu acho que tudo tem, né? Sim, total. Os prós e os contras. Total. Pô, a gente vai ter que fazer uma parte 2, né? Porque o Jonathan já tem uma meia hora que falou, sacanagem. Aí, já deu uma hora. Tá quanto tempo já, Jonathan? Uma pena. Já tem 1 hora e pouco já, né? Já tá com 1h05. Eu ia só fazer eu ia fazer um comentário que... mas pegando lá atrás, quando a gente tava falando aí de FOMO, tava falando de ansiedade, tava falando de treta e de tudo mais, achei massa, recentemente mesmo, no quente agora, o Justin Bieber cancelou, né, as apresentações, porque ele precisa se cuidar. Tocou num ponto. O Thiago... Difícil pra mim. O Thiago comprou o ingresso. Tava acampado desde abril. Comprei o ingresso e espero ser reembolsado. Pra São Paulo. Eu e o Matheus compramos. A gente tinha falado disso essa semana ainda. Mas eu achei massa o que ele fez, assim, eu confesso, galera, e aí vocês podem, talvez mais o Thiago, acrescentar algo, mas assim, eu não fui ler tudo a respeito, mas ele foi se tratar, se cuidar, né? Se tratar, assim, não tô falando que vou buscar tratamento, não, mas se retirar um pouco. E tá certo, né? Tipo assim, é o trabalho dele, ele não vai conseguir continuar se ele não estiver bem. E eu acho que é uma aula, né? Ele tava doente fisicamente também. Ele ficou com um lado do rosto todo paralisado. Ele tá com a pele manchada e tal. Então, assim, realmente ele precisa parar. Eu acho e me reembolsar. Fazendo um paralelo com um cara da nossa geração, que engraçado que eu fui admirá-lo mais depois que ele morreu. Assim, admirá-lo que eu falo de escutar mais. Mas eu já admirava antes, que é o Michael Jackson. A gente viu o cara definhando, né? Sim. E ele, assim, claro que ele teve os momentos de se retirar, mas essas coisas nunca foram bem. Ele não parou. Né? Engraçado. E, assim, o Prince também foi uma coisa completamente conturbada. Amy Winehouse também é um exemplo Amy Winehouse. Agora, o Justin Bieber, a Demi Lovato há uns 3 anos, né? Que ela foi fazer ela teve que rehab, parar, né? Não, ela quase... Não, ela morreu, né? Foi ressuscitada. Doideira. E, assim, o Medina, que se retirou aí de uma temporada... Teve um outro também, que agora não me fugiu. Mas assim, Simone Biles também. Simone Biles, exatamente. Ela mesma não foi disputar os jogos, ela só disputou uma. Até recente, a Manu Gavassi mesmo foi uma que teve que parar. Pois é. Ela saiu do BBB, teve que... Eu acho que isso aí são boa parte deles são geração Z, alguns não, enfim. Mas são ídolos da geração Z. E acabam servindo como exemplo, porque não tem essa coisa de herói, né? Essa coisa... Acho que super herói. Né? Vale a pena a gente pontuar isso, assim. Essas pessoas acabam se cuidando, elas acabam cuidando de muitas outras pessoas. Isso é importante. Ao mostrar que você tem falhas, você conforta as outras pessoas. Pô, se o Justin Bieber, que eu adoro, esse cara recuou, pô, eu também posso, né? Eu também posso rever algumas coisas, eu acho bem maneiro. Mas aí você entrou, que a hora que é foda, você trouxe um negócio que é foda, porque ao mesmo tempo que tem a galera que, tipo assim, se espelha, que eu também posso fazer igual, você abre o porão, que é a galera que faz piada, né? Que aí vem outro, tipo assim, que tudo vira piada na internet, tipo assim, você vê mais meme do cara, pelo menos chega a mim, né? E eu gosto muito de falar isso sempre, assim, na minha internet, né? Porque aqui é meu, eu sei que se eu abrir o Instagram de cada um, é outra vida que tem ali. Mas na minha internet só aparece isso, o cara lá, o cara tá mais triste no Brasil do que na prisão, sabe? As coisas assim, a nossa ou a deles? Aí vai ficar no ar. E aí, é só pra esclarecer pro Gustavo, sabia do lado A e lado B, pô, era na época do baile funk, Furacão 2000, que a galera fazia lado A, lado B e fazia briga mesmo. Aí ia pro baile funk, fazia lado A, lado B e ficava na porrada ali, batendo e voltando. Eu só escuto jazz. Adoro funk, adoro funk. Né? Lado A, lado B. Mas tinha isso na Furacão 2000, passava na Bandeirantes, sabe? Só assisto Faro. Aí o Jonathan perdeu. E aí, o recadinho antes da gente ir embora? Algum? Felipe, você que chegou aí depois, já entrou, recadinhos? Deixe suas redes sociais, seu trabalho aí, ó.
Se quiser falar do que você faz. Fala, que é os fã-clube, que você toma conta aí. Pode seguir meu Instagram e a Júlia, tá? @Júlia, só Júlia. Você atende ela, né? Sim. É GI, né? GULIA. Isso, Júlia. Só isso, em todas as redes sociais. É a Júlia B, viu, galera? Pede o Matheus pra colocar lá. Aqui, ó, na cara do Matheus. Tá na cara do Matheus. É muito bom ter o poder. Isso é bullying. Carol, Ana. A gente acabou de falar do bullying, então mas aqui é um bullying sadio. Que não pode ser a geração. Gente, chega de mimimi, né? Carol. E aí, quer deixar suas redes sociais? Falar alguma coisa que você quer? Seu podcast, volta quando seu podcast? O link entrou no ar. Não entrou, né? Não entrou no ar. Mas vai entrar, a gente vai conseguir colocar seu... Vai entrar. O nome mesmo? Esqueci o nome. Eu também esqueci. Faz parte. Então não era marcante o suficiente. Não entrou. Vai entrar. Você quer deixar o Instagram, alguma coisa? Não? Dá um recadinho final aí. Não precisa não. Beijo, mãe. Boa. Low profile. E aí, Ana? Só quero pedir pra vocês não rirem do meu sotaque. Só isso. Eu falo esquisito mesmo, mas Não. Você soltou poucos R's. Não, e sabe o que é mais engraçado que ela falou? Que é difícil pra ela falar quando ela tem que falar o R normal. Fala o R normal. O que é normal? De porta. Fala o R normal pra gente. Fala normal. O de vocês? É o nosso R. Normal. É difícil. É muito difícil. Agora fala do seu jeito. Normal. Ela tem que forçar. Gente, é muito difícil o R de vocês. Aí imagina tipo um ator, cara, igual o Tom Holland. O cara tem um inglês britânico e quando ele interpreta, ele faz o inglês americano. Imagina o cara ter que ficar pensando isso o tempo inteiro, velho. Parece uma coisa tão simples, mas é muito verdade, gente. Isso aí, nossa, O cara tem que ser muito bom pra fazer isso. Mas essa diversidade de sotaque é massa. Já temos mais um tema de podcast. Vamos fazer um parte 2. Sotaques. E aí, Thiago? Recadinhos finais. Minhas redes sociais são essas aqui. Não é Matheus, não tá aparecendo. E Justin Bieber, por favor, reembolse meu ingresso. Tá tendo movimento mesmo pra reembolsar? Porque eles estão falando que não vão reembolsar? É porque tá falando que o show foi suspendido e não cancelado, entendeu? Mesmo em algum momento... Eles dão crédito, se eu não me engano. engano. Eu vou viajar pra São Paulo amanhã, eu vou estar na porta do Allianz Parque. Assim. Não, a gente nem falou da galera que tava acampada desde abril pra ver o... Geração Z. Gente. O Felipe rindo da cara das meninas. Isso explodiu minha cabeça. Tem até foto, assim, de paparazzi delas se despedindo, muito tristes no momento da descoberta. Botando flores onde é que tava a barraca. É loucura. Viu? Isso é muito loucura. Bob, dá seus recadinhos finais. Não tem muito pra dizer. Eu acho que o Thiago... Não vou de Matheus, né? O Thiago vai deixar minha rede social aqui, que também não tem. É @bob.vilela com 2 Também não tem muita L's, coisa Matheus, pra ser vista lá, você não. Tem que falar, é seu Medium, pô. Mas o meu Medium tem na bio, né? Tem na bio lá. Indo no Instagram você acha tudo, né? Indo no Instagram você acha tudo que, né? Esses dias estou lá no Instagram. A minha geração é uma geração fazendo baixa astral. meu checklist, né? Passando lá. O Bob postando texto 1h30 da manhã. Eu fico, meu Deus, engajamento. O maluco tá louco. Esse dia eu tava sem sono. Não, colocando o link no Stories. Ele não quer que ninguém veja. Não, aí é pra... É bem geração Z. Mas era só pra liberar, né? Só pra liberar. Eu nem quis ler, não, porque vai que você tava me xingando lá, porque sempre o chefe, né? Vai que você tava em forma de poema, de poesia, tava lá xingando seus professores. Eu não vou nem abrir, não. Depois eu abro outra hora. Talvez. Gente, Elton Binda, Thiago vai colocar lá pra nós, tá? Obrigado. E valeu, gente. Obrigado por vocês terem. Foi massa. Foi legal demais. Curtido? Sim. Legal, né? Legal. Vamos fazer um próximo depois. Foi muito bom mesmo. Parte 2. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Valeu.